Porque a China, ela se bastava e sempre se bastou. Isso é um ponto importante. Ela nunca investiu nas grandes navegações, Isso. né? E quando ela lidava, por exemplo, com o inglês, que à época era a grande potência, ela entendia com o inglês como se fossem uns bárbaros. E ele tem narrativa, inclusive do livro do Henry Kissinger, que fala sobre isso, que a China, né, o livro, e ele fala sobre isso, que esse livro é sensacional. Once in China, né? É muito bom. Eu li esse livro antes da gente viajar, e lá narrava que, por exemplo, os imperadores exigiam reverência da Inglaterra para com eles. Então, faça esse contexto, esses 500 anos do final da época da dinastia, foi uma época de decadência. Por quê? Porque a China não investiu na questão marítima, não teve colônia, não se expandiu, ficou dentro dela. E aí houve um declínio, né, principalmente no final do século XIX, que houveram, a partir desse momento, começaram a acontecer guerras. Por exemplo, houve uma guerra com a Inglaterra, na Guerra do Ópio. Nessa Guerra do Ópio, a China perdeu Hong Kong. Aí você começa a compreender, estou fazendo o link da história com o momento de hoje. A Inglaterra, no século XIX, não é isso? Ela entrava na China vendendo ópio, droga para a população. Isso. Não é isso? E aí a população chinesa estava se acabando. E o que acontecia? Teve hora que teve uma revolta da população chinesa, e aí é conhecido como a Guerra do Ópio contra os ingleses, para evitar esse tipo de exploração de entorpecente pelos ingleses dentro da China. E os chineses perderam essa guerra. Isso. E nessa derrota acabaram perdendo um pedaço que seria o Hong Kong. Aí perderam Hong Kong. Aí você vê, para o chinês, é uma coisa importante, que mais à frente a gente pode até detalhar mais, para o chinês, Hong Kong é parte da China. Então, para nós, ocidentais, Taiwan é parte da China. Depois a gente pode... A gente vai já explicar Taiwan também. Então, Taiwan e Hong Kong. Isso vem dessa época. E uma certa resistência para contra as grandes potências, já desde essa época. Logo depois daí, veio um período, foi um pequeno período de república, que veio um período fortíssimo de guerra civil, né, de fragmentação dentro da China. A China é um país gigante, difícil de se unificar. O que aconteceu? Logo depois... Você tem na China muitas províncias, né, Nisa, que se assemelham aos estados da federação aqui do Brasil. E na China você tem vários dialetos. É como se tivesse várias línguas oficiais dentro do país. É um país muito fragmentado, o que facilitou para essa guerra, né, para esse conflito, né, interno que o Nisa está se referindo aí. E aí... Nesse período, né, no início do século XX, houve essa guerra civil muito forte. No final desse processo, foi um período de muita fragmentação política. Isso aí foi do início do século XIX, aliás, o início do século XX, até 1949, mais ou menos. E o que aconteceu? Aconteceu a invasão do Japão durante o período da guerra. E nesse período havia uma batalha muito grande dentro da China entre os nacionalistas... Nisa, antes de entrar nos nacionalistas e os comunistas, então você vê um país destruído, né? Destruído. Teve o episódio da Guerra do Ópio contra a Inglaterra, perdeu. É isso? Teve a questão da guerra civil interna, por ser um país internamente muito fragmentado e culturalmente distinto. 2. E para acabar de prejudicar com tudo, a Segunda Guerra Mundial, onde o país foi devastado pelo Japão. Isso. Foi invadido pelo Japão. País, né, foi invadido, foi esfacelado por todos esses conflitos externos e internos. Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Vasto Fortaleza. Almoço executivo com alta gastronomia? Só no Vasto Fortaleza. Best Sênior. Viva mais. Viva melhor.